o falso profeta e o anticristo. As duas feras do livro da Apocalipse, da Revelação. Nós vivemos numa época interessante, quando o livro do Apocalipse começa a abrir-se na sua totalidade. E nós estamos na véspera da vinda do nosso Senhor Salvador, Yeshua Mashiach, Jesus Cristo. Nós vivemos no tempo quando todos os pontos nos is vão ser postos. E tudo vai acontecer como está escrito. Sabem, às vezes os cristãos vêm com umas admissões: para que falar do anticristo? Para que falar das coisas más? Isso tudo são emoções, coisas da alma. Alguns dizem: mas para que falar do mal, se desta maneira assusta as pessoas? Mas, queridos, se vocês querem um cristianismo fofo, só falar de coisas boas, só falar do bom, assim não vamos falar do essencial. Isso significa enganar as pessoas. E é o que fazem os falsos profetas e as pessoas que tentam agradar a alguém. Eu compartilho com vocês as informações, as revelações que vêm de Deus, para que vocês sejam inteligentes, para que não se enganam, para que as pessoas seculares do mundo, aquelas que são mais educadas, mais perspicazes do que as outras pessoas cristãs, religiosas, e que parecem ser de alguma idade média, estão atoladas na religião, não sabem nada e não veem nada. Quero que vocês estejam na luz. E o próprio Apocalipse mostra-nos situações que parecem os filmes de terror. Entendemos que no final Deus vai vencer, mas devemos conhecer o inimigo. Devemos entendê-lo. Ainda há opiniões que não é necessário falar do anticristo. Vamos esperar Jesus Cristo. Vamos sim, então. Mas o que significa não falar sobre o anticristo? Se o Espírito de Deus fala, e se o Espírito de Deus envia aos sábios do seu povo uma voz profética, então como vocês podem dizer não vamos ouvir, não vamos falar? Então vocês estão a ficar do lado oposto. Se você é uma mulher, está do lado de Jezabel, que se opõe à voz profética. Ou se é um homem, fica do lado do Satanás, do diabo, que também é Satã em hebraico. Significa o inimigo. Portanto, vocês resistem à revelação de Deus. Lembre-se, quando até mesmo alguém disse a Jesus: não fala do mal. Que cruz, que crucificação, não fale sobre isso. Mas Jesus disse logo a ele, imediatamente: afasta-te de mim, Satanás. Não tens nada de humano. Vamos estudar e vamos olhar as Escrituras. E além disso, também posso vos dizer que a Bíblia diz que o sábio pode ver e descobrir quem é a fera. Então vamos ouvir o olho profético, sábio, que o Senhor fala para que vocês não sejam enganados, para que vocês entendam o que está a acontecer no mundo. E dia 29 de dezembro de 2017, o Emmanuel Macron e o Papa dividiram o primeiro lugar da pessoa do ano, de acordo com a avaliação da revista francesa Paris Match. O presidente francês Emmanuel Macron e o Papa Francisco receberam o mesmo número de votos para o título do Homem do Ano. Ambos receberam 33% dos votos cada. A terceira pessoa popular do ano os franceses chamaram a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, que está muito atrás dos líderes. Ela tem 11% de votos entre os 5 primeiros, incluídos também o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A primeira-ministra britânica, Theresa May, com 6% de votos. O sexto lugar ficou para Vladimir Putin. Essas são as notícias que recebemos em 2017. Ou seja, vemos logo na capa duas pessoas do ano que compartilham o mesmo lugar. A pessoa do ano é o Papa Francisco e o Emmanuel Macron, o falso profeta e o anticristo.
O que é interessante é que todas essas imagens são dadas aqui como símbolos, para que vocês sejam sábios. Vê-se que na América o Trump fica em segundo plano. Na Inglaterra, que considerava-se como líder que liderava, era um gênero do centro maçônico. E assim por diante, vem para o segundo lugar. O Putin também. E o que é interessante é que eles têm 6% cada. E o Putin tem o sexto lugar. Os três números 3 e os três números 6, que também são símbolos. Também mais uma curta notícia que conta-nos algo. Agora vou dar mais outra notícia do ano 2020. É o tempo da Páscoa, abril 2020. As ambições globais do Macron precisavam do apoio do Vaticano quando na Europa estava tudo bem. O principal interlocutor do Papa Francisco foi a chanceler alemã Angela Merkel. Mas agora, a Berlim parecia congelada num estupor perante a pandemia do coronavírus, enquanto a União Europeia precisava, de acordo com as palavras do Pontífice, as soluções inovadoras. Entre o presidente francês Emmanuel Macron e o Papa Francisco, ontem, no dia 21 de abril, aconteceu uma conversa telefônica que durou 45 minutos, e na vida pessoal cotidiana e contato com o Pontífice, 45 minutos é muito. Há muitos casos de comunicação remota quando a confirmação de quaisquer acordos previamente firmados, o tempo deve ser multiplicado por 10, que fala de uma certa estranheza da situação. Mas ainda não há mensagens oficiais detalhadas sobre o tema da conversa entre o presidente e o Papa. Pelos mídia podemos ver que a convocação de Macron ocorreu uma hora antes do encontro com os representantes de líderes religiosos franceses, bem como representantes maçônicos de associações culturais. No início da conversa, o presidente convidou o Papa Francisco para visitar a França. O Papa agradeceu o convite e disse que realmente gostava, mas na situação atual é impossível. Conforme noticiado pelo Vatican News, segundo os dois homens, ambos salientaram a semelhança das suas opiniões sobre uma relativa trégua em todo o mundo, o cancelamento das dívidas, sobre a solidariedade internacional da Europa. O chefe do Estado francês queria explicar o que a França está a fazer neste momento. O Macron recebeu o apoio do Papa para as suas iniciativas internacionais e o presidente gostava de se estabelecer como um dos líderes mundiais na frente contra a pandemia do coronavírus. Constituído este sobre a linha internacional e a bênção do Pontífice, é um passo muito importante. São as notas da imprensa. As posições da Santa Sé e de Paris nem sempre são semelhantes, mas agora segue um ditado: não haveria felicidade, mas o infortúnio ajudou. Os pontos de vista do Papa e do Macron coincidem em várias iniciativas importantes que eles apresentaram recentemente, mas o principal é ter uma profundidade estratégica de preservar a União Europeia e o destino da União Europeia. O Pontífice dedicou um lugar importante a este tema na sua mensagem da Páscoa, Urbi et Orbi. Entre muitos territórios do mundo infectados pelo coronavírus, o meu pensamento dirige-se de maneira especial à Europa, disse o Papa. O meu acréscimo à restauração do Sacro Império Romano acontece diante de nossos olhos, onde as duas esferas unem numa ação. Continuando a ler as notícias para vocês, após a Segunda Guerra Mundial, este amado continente conseguiu ressuscitar graças ao espírito específico de solidariedade, permitindo-lhe superar a rivalidade anterior, principalmente nas circunstâncias de hoje. Mais do que nunca, é necessário que essa rivalidade não se fortaleça novamente, mas que todos se reconheçam como parte de uma única família e se apoiem,
Hoje existe um desafio da época que depende não só do seu futuro, mas também o futuro de todo o mundo. Que não se perca a oportunidade de mais uma vez mostrar a solidariedade, incluindo o recurso a soluções inovadoras. O fato de que agora o presidente de França está profundamente a começar a buscar o apoio para as suas ambições globais no Santo Santuário é muito curioso, e os próximos eventos devem mostrar se ele conseguirá ganhar o favor do Vaticano e em que medida a cooperação entre essas duas capitais será possível na Europa. Eu apresentei-vos algumas partes das notícias recentes, desde a chegada do Macron e a afirmação do seu poder. Lembramos, como está escrito nas Escrituras, que o Anticristo chegará despercebidamente, de uma forma tão astuta que viera com orgulho especial e reunirá as pessoas ao seu redor. E como eu disse antes, onde eu revelei quem é o Anticristo, literalmente pouco tempo depois de lançarmos esta mensagem, tudo começou a acontecer rapidamente. E lá eu estou a dizer exatamente que a primeira metade do reinado de Emanuel termina em novembro de 2020, meados de novembro de 2020. Serão 3 anos e meio e já vemos como os eventos estão a escaldar-se. E em breve, como já disse em mensagens anteriores, uma guerra pode começar em geral. O que quero dizer com esta mensagem é que é importante para nós entendermos quem é quem, e nós vemos como os falsos profetas e o anticristo estão juntos. Eles existem, e estamos a ver como essas duas forças juntam-se e unem as forças dos outros países ao seu redor. Portanto, queridos, estamos num momento interessante. O anticristo virá com fogo. Nas suas palavras há fogo, e ele acenderá tudo ao seu redor. Mas o que vemos agora é um massacre que será acendido em grande, depois que ele começará a estabelecer as suas próprias regras e assumir a nova ordem mundial sob a sua plena gerência. Espero pelos vossos comentários, opiniões e pelo apoio. Ajudem a manter a voz profética para que soa claramente e eficazmente, para que as pessoas possam entender o que está a acontecer, agora, e tomar a posição certa diante do Senhor e unir-se nesta espera do nosso Senhor Jesus Cristo e na compreensão dos processos que estão a acontecer ao nosso redor. Com você estava o Yosef Shmuel. Fique com Deus. Até breve.